Olá, meu nome é Priscila Praud, eu sou psicóloga, psiconauta e hoje eu vou falar sobre um assunto que é um grande debate. Você com certeza já ouviu falar dessas três palavras: psicodélicos, enteógenos e alucinógenos. Muitas vezes elas são usadas como sinônimos, mas o significado de cada uma dessas palavras é bem diferente. Bom, nesse vídeo eu vou falar sobre a história de cada um desses termos, vou explicar a diferença entre eles, e para isso eu vou acabar contando também um pouco sobre a história da ciência psicodélica ocidental. Mas antes de começar, já deixa aquele like para que esse vídeo seja recomendado a mais pessoas, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade e compartilha com quem você acha que também pode se interessar por esses assuntos. Já que a minha intenção com esse canal é de contribuir para a popularização da divulgação científica sobre psicodélicos aqui no Brasil. Devido a essa nossa natureza social, gregária, nós seres humanos temos a necessidade intrínseca de nos comunicarmos. À medida que a gente compreende mais sobre o universo, tanto interno quanto externo, a gente precisa se expressar, a gente precisa comunicar essas ideias e dialogar com outras pessoas. E para isso nós criamos as palavras, um conjunto de sons articulados representados por uma grafia e que carregam um significado. Quanto mais essas palavras são ditas, quanto mais elas circulam, mas circulam as ideias que elas representam. As ideias mudam pessoas, as pessoas transformam a cultura, e ao longo das transformações de compreensão sobre a realidade, de compreensão sobre os significados, é natural que a linguagem continue se modificando e retroalimentando aí esse ciclo entre social e individual. Nós usamos essas três palavras, alucinógenos, psicodélicos e enteógenos, para nos referirmos a um conjunto de substâncias com um determinado tipo de efeito e uma estrutura molecular. No entanto, cada palavra dessas tem um significado e uma história muito diferente. Eu vou começar então contando sobre a história do termo alucinógeno, que é o termo mais antigo. A partir da criação do LSD pelo Albert Hofmann em 1946, muitas pesquisas começaram a investigar os potenciais terapêuticos dessa nova substância capaz de alterar tão fortemente a consciência. A maioria dos pesquisadores tinha pouca ou nenhuma experiência com esse tipo de substância, então eles não estavam familiarizados com os efeitos. Os cientistas administravam LSD nos pacientes e, observando ali de fora, sem entender muito bem o que estava acontecendo, eles tiveram uma primeira impressão de que essas substâncias simulavam estados psicóticos. Por eles terem compreendido na época que o LSD era uma droga capaz de imitar temporariamente uma psicose, eles começaram a chamar essas substâncias de psicotomiméticas, que junta aí a redução do termo psicótico mais o mimético, que significa imitar. A psicose é um tipo de adoecimento psíquico caracterizado pela perda de contato com a realidade. Costumam ocorrer alucinações, delírios, um discurso e um comportamento desorganizado, entre outros sintomas. Eles acreditavam que o LSD poderia ser um recurso importante para médicos e psicólogos experimentarem uma psicose temporária, a fim de terem mais empatia, de aprenderem mais sobre esse tipo de adoecimento psíquico, na intenção de desenvolver novas maneiras para lidar com essa condição. O termo alucinação significa percepção de algo sem um estímulo externo, como por exemplo ver, ouvir ou sentir uma sensação de algo que não está ali. Além disso, a pessoa que alucina costuma ter muita convicção da realidade do objeto alucinado. Ela não consegue muito bem identificar o que é real e o que é uma imagem produzida por ela mesma. Agora, quem tem experiência com psicodélicos sabe que essa descrição é muito diferente do que o que de fato acontece. Talvez até exista a possibilidade de alguém, em algum momento, experienciar uma alucinação sob efeitos de psicodélicos, mas eu diria que isso é algo muito raro. O termo alucinógeno já existia para se referir a substâncias que causam alucinações, mas como na época eles não conseguiram diferenciar muito bem os efeitos dos psicodélicos das substâncias que de fato causam alucinações, eles passaram a chamar os psicodélicos também de alucinógenos, colocaram ali na mesma categoria. A primeira vez em que esse termo alucinógeno foi registrado se referindo a uma substância psicodélica foi num panfleto chamado Drogas Alucinógenas, produzido em 1953 pelo médico inglês Donald Johnson. A partir daí, foi um termo que foi cada vez mais popularizado, inclusive pelo Humphrey Osmond, sobre quem eu vou falar mais ali adiante. Mas se os psicodélicos não causam alucinações, o que eles causam? Eu já falei sobre isso em outros vídeos, mas resumindo, o que a gente tem são alterações de percepção dos cinco sentidos, Parece que as coisas se mexem, as cores ficam mais vivas, a percepção do som é diferente, do tato. É muito comum a gente experienciar sinestesia, distorção temporal. Mas o que é mais marcante na experiência psicodélica é a vivência profunda dos nossos conteúdos mentais e emocionais para acessar alguns conteúdos inconscientes
e também tem um potencial incrível para catalisar experiências do tipo místicas. E foi justamente a ocorrência das experiências do tipo mística que primeiramente colocou em xeque esse termo alucinógenos, justamente porque esse é um tipo de fenômeno natural e saudável da experiência humana. Eu já fiz vídeos sobre isso, vou deixar aqui em algum card ou na descrição do vídeo. Existem muitos relatos de experiências místicas desencadeadas espontaneamente ou através de transes religiosos ou meditativos, com ou sem o uso de substâncias, como por exemplo nas experiências bem conhecidas e registradas do Jacob Boehme e da Santa Teresa d'Ávila. Sob um olhar descuidado, desinformado, essas experiências podem ser confundidas com surtos psicóticos ou alucinações, mas a qualidade das experiências é muito diferente, e isso normalmente está associado a ganhos na saúde mental em vez de prejuízos. Para que isso fique um pouco mais claro, eu vou usar aqui uma frase muito certeira do Rick Doblin. Os psicodélicos não produzem uma experiência psicodélica. Os psicodélicos produzem uma experiência humana catalisada por psicodélicos. Isso é extremamente importante. Eu com certeza vou ir me aprofundando nesse tema em outros vídeos, mas o ponto aqui é: o termo alucinação não descreve bem a qualidade da experiência psicodélica. Ele não dá conta dessa natureza transcendente das experiências místicas e ainda faz uma alusão a um estado patológico que é muito diferente do que de fato acontece. O próprio Humphrey Osmond, um dos primeiros a usar o termo alucinógeno para se referir ao LSD, se deu conta desse equívoco e numa troca de cartas com o escritor Aldous Huxley em 1956, eles buscaram então encontrar um outro termo com um significado mais fidedigno à realidade. O Huxley propôs em versos o termo phanerotime, para fazer esse mundo trivial sublime, tome meio grama de fanerotime. Esse é um termo baseado no grego e que, dependendo aí da forma como é traduzida, significaria uma manifestação do espírito ou uma manifestação de emoções intensas. Mas foi o médico Humphrey Osmond, e não o grande escritor Aldous Huxley, que cunhou o termo que viria a se tornar mais popular. Na icônica rima To fathom hell or soar angelic, to take a pinch of psychedelic, que significa algo como para sondar o inferno ou voar angelical, basta tomar uma pitada de psicodélico. O termo psicodélico vem da junção das palavras gregas psique, que significa alma ou mente, dependendo da tradução, e delos, que quer dizer manifestação. A palavra psicodélico significaria, portanto, manifestação da alma ou manifestação da mente. O Humphrey Osmond, Timothy Leary e o Ralph Metzner passaram a popularizar esse termo psicodélico, que teve seu marco na primeira edição da revista Psychedelic Review, publicada em 1963 em Cambridge, por uma equipe do qual os três faziam parte. Vieram então os anos 60, todo aquele frenesi com as substâncias psicodélicas, a contracultura, e ali já no final dos anos 70, um grupo de pessoas, incluindo o famoso banqueiro Gordon Wilson, começaram a argumentar que o termo psicodélico já estava muito carregado de estigma devido ao que eles chamaram de uso recreativo, que, segundo o julgamento moral deles, não era desejado. Eles afirmavam também que o prefixo psico dos psicodélicos tenderia a continuar patologizando esses estados tanto quanto o termo psicotomipédico. Eles queriam um termo que carregasse um significado de uso tradicional, ritualístico, xamânico, e por isso eles publicaram um artigo em 1979 no Journal of Psychedelic Drugs propondo o termo enteógeno, que inclusive é o artigo que eu estou usando aqui como principal fonte para fazer esse vídeo. Ele vai estar aí na descrição. Para criar esse termo, eles escolheram a palavra de origem grega enteos. Theos significa Deus, e enteos eles traduziram como Deus dentro. Enteos era uma palavra usada na Grécia para descrever o estado de inspiração, criação artística, transes proféticos, paixão erótica e também para descrever os ritos religiosos que envolviam a ingestão de substâncias que induzem estados não ordinários de consciência. Eles então usaram o enteos e juntaram com a palavra gen, também de origem grega, e que significa a ação de tornar-se. Enteógeno seria então algo como tornar-se o Deus de dentro, ou tornar-se essa inspiração divina. Eu, Priscila, entendo o termo enteógeno a partir da minha própria experiência com essas substâncias, com a minha intenção de uso, e eu acho que é um termo muito acurado para falar sobre as experiências de transcendência, principalmente se a gente está falando aí de um setting religioso ou xamânico. Mas, na minha opinião, é um termo um pouco limitado para descrever toda a gama de experiências possíveis com essas substâncias. Porque nem toda experiência com psicodélicos vai ser experienciada como algo transcendente. Algumas, aí, inclusive dependendo de setting,
podem ser confusas, traumáticas ou não terem um efeito de aprofundamento, de autoconhecimento. Eu não uso o termo enteógeno porque o meu receio é a gente cair em alguns erros de interpretação complicados. Tipo achar que é uma pílula de iluminação espiritual, assim. Tomou, despertou o Deus de dentro, virou Buda. E não é isso que acontece, né? O tipo de experiência que a pessoa vai ter tem mais a ver com ela, com as intenções dela e com o ambiente onde ela está tomando do que com a substância. Hoje em dia, muitas pessoas ainda utilizam o termo alucinógeno, inclusive em artigos científicos, mas o termo psicodélico tem se tornado cada vez mais comum, mais aceito. Na minha leitura, o termo psicodélico pode expressar tanto a possibilidade de manifestação da alma, do Deus de dentro, desse contato com o transcendente, que é uma experiência muito humana, quanto pode significar manifestação da mente. Já o termo enteógeno eu vejo sendo usado mais no contexto de uso religioso, ritualístico, e eu acho que cabe bem para esse tipo de setting, mas eu já expliquei aqui por que eu não costumo usar esse termo. Mas, obviamente, essa é a minha opinião. E você? Quais são os termos que você costuma usar? Quais que você prefere? Me conta aí nos comentários e me fala também o que você achou desse vídeo, se ele foi útil, se foi interessante. E, por último, já sabe, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para outras pessoas e me segue no Instagram, Priscila Subino. Eu tô começando a arrumar aquele Instagram, então me dá uma forcinha lá. Gente, é isso por hoje. Um grande abraço e até a próxima.